A segunda-feira foi novamente de folga para os jogadores do Internacional, que se reapresentam na terça-feira à tarde, para dar início à preparação para o próximo compromisso pelo Campeonato Brasileiro. A preocupação ainda é com o Wanderson, mas existe otimismo, e a tendência é que o atacante esteja à disposição para o próximo jogo pelo Campeonato Brasileiro. A direção do São Paulo admite que possui sim o interesse em contratar Pedro Henrique, apesar de negar que tenha feito movimentos para sondar o atacante do Internacional. Números de Alexandre Alemão apontam que não é só vontade e raça que fazem dele um dos melhores atacantes do Campeonato Brasileiro de 2022. E um movimento vindo da Inglaterra pode facilitar o Inter na busca pelo título, fragilizando o principal adversário e favorito para a conquista. Esse é o Diário do Inter KTO, de segunda-feira, 12 de setembro de 2022. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional. Aqui no A Dupla, nesse vídeo, um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário do Internacional ao longo dessa segunda-feira. Uma segunda-feira de folga para os jogadores que se reapresentam somente na terça-feira à tarde, para dar início à preparação para enfrentar o Atlético Goianiense na outra segunda pelo Campeonato Brasileiro. Aliás, nessa preparação, a grande dúvida, a grande preocupação está em cima do atacante Wanderson. Eu já relatei aqui, o Mano Menezes falou sobre isso na entrevista coletiva pós-jogo contra o Cuiabá, que o Wanderson, ele passou por uma preservação, porque ele sentiu dores na partida, dores na coxa e dores que ele já havia acusado na semana de treinamentos. Como em outros momentos, o Wanderson já teve lesões em situações parecidas, o Mano tirou ele já no intervalo. Por isso, como foi uma preservação, a tendência é que o Wanderson esteja à disposição para enfrentar o Atlético Goianiense. Não sei se já no treinamento dessa terça-feira, mas ao longo da semana ele possa trabalhar normalmente para estar à disposição. Mas essa é a principal dúvida para o treino de reapresentação dessa terça-feira. Eu vou colocar para vocês aqui um dado que o pessoal do SofaScore publicou ao longo desta segunda-feira e que chama bastante a atenção, principalmente para quem tem acompanhado o desenvolvimento do Alexandre Alemão, que vem sendo um dos principais atacantes do Campeonato Brasileiro e um dos principais jogadores do Internacional. O alemão, ele tem a melhor porcentagem de acerto em dribles do Campeonato Brasileiro de 2022. Em outras palavras, o alemão é o melhor driblador em números qualitativos do campeonato inteiro. Então não é só vontade, não é só força física. O alemão está demonstrando também a habilidade. Isso através do percentual de acertos em dribles. Essa estatística vai para todos os jogadores que já tentaram 26 ou mais dribles na competição. E desses jogadores todos, o alemão é o que tem o maior percentual de acerto, 78%. Na frente, por exemplo, de Everton Ribeiro, Ângelo, William do Corinthians, que já foi até embora, Valdívia, o André, volante do Fluminense, jogadores muito dribladores. E o alemão é o líder desse quesito no Campeonato Brasileiro inteiro. O alemão está se desenvolvendo e é um dos principais jogadores da competição, sem dúvida nenhuma. O próximo assunto que eu trago aqui é sobre Pedro Henrique. Eu já falei do interesse do São Paulo pelo jogador e agora a gente teve a confirmação, através de um dirigente do São Paulo, desse interesse. O Carlos Belmonte deu uma entrevista para o André Hernan, no canal do YouTube do André Hernan. E ele foi questionado pelo jornalista se o São Paulo fez alguma investida pelo Pedro Henrique. Primeiro ele desconversou, afirmou que não foi uma investida, o São Paulo não foi atrás do Pedro Henrique, mas que sim, é um jogador que interessa pela característica de jogo dele, pelo desempenho que ele vem tendo e pelo fato do São Paulo estar buscando nesse momento atacantes de velocidade. O que o Carlos Belmonte disse é que o São Paulo ainda não foi atrás, mas que é um jogador que está sendo monitorado e que desperta o interesse do clube paulista. Eu já tenho uma informação que eu já trouxe aqui que vai além. O São Paulo sim fez contato com o Pedro Henrique. O São Paulo sim fez contato também com o Internacional. É óbvio que não é um contrato ainda de uma proposta. É um contrato de sondagem, porque o São Paulo está monitorando o jogador. Quer saber até quando vai o contrato, quais são as bases salariais, quanto que seria para levar. Isso o São Paulo já fez contato com o Inter, mas
já é admitido pelos dirigentes que o São Paulo sim monitore, o São Paulo sim tem interesse por esse jogador. Na tarde dessa segunda-feira, eu publiquei um vídeo aqui falando sobre as chances do Internacional de ser campeão brasileiro. Na tarde, na Rádio Bandeirantes, eu e o Paulo Pires, que é um monstro do plantão, lá no plantão do Paulo você tem várias dessas projeções, a gente fez uma projeção na Rádio Bandeirantes sobre o que o Inter precisa fazer para buscar o Palmeiras na última rodada do Campeonato Brasileiro. Eu dou detalhes dessa projeção aqui, clica ali e assiste, porque quem quer se iludir tem números para poder se iludir e eu mostro isso aqui. Falando em se iludir, falando em Palmeiras, vem da Inglaterra uma notícia que pode interessar muito ao Internacional, porque o Brighton perdeu o seu técnico para o Chelsea, o Graham Potter. O Chelsea demitiu o seu técnico anterior e acabou contratando o Graham Potter. Demitiu o Thomas Tuchel e contratou o Graham Potter. Com isso, o Brighton está no mercado procurando um técnico. E fez uma oferta, fez uma sondagem ao Abel Ferreira do Palmeiras. Em um primeiro momento, o Abel Ferreira disse não, preferiu ficar no Palmeiras. Mas a Premier League é um mercado que, obviamente, faz os olhos da equipe do Abel Ferreira brilharem. Não há ainda uma tendência de saída do Abel Ferreira, mas existe o interesse. E se o Abel Ferreira chega a sair, gente, desmonta muita coisa do Palmeiras. Há 12 rodadas do fim do Campeonato Brasileiro. Isso beneficiaria com certeza o Internacional. Mas por enquanto o Abel Ferreira fica no Palmeiras, apesar de existir um interesse por parte do Brighton. Eu fecho com uma baita notícia que é a classificação das Gurias Coloradas para a final do Campeonato Brasileiro Feminino contra o Corinthians. Vitória sofrida, suada, contra o São Paulo no Morumbi, que não é novidade. Contra o São Paulo no Morumbi com um golaço da Maimai. O Inter tinha empatado o jogo da ida no Beira-Rio e agora venceu o jogo da volta no Morumbi. A partir do domingo, a grande decisão do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino, Inter e Corinthians, primeiro jogo já no Beira-Rio, com a possibilidade de estádio lotado. Parabéns para as Gurias Coloradas, golaço da Maimai e a Maiara pegando o pênalti no segundo tempo, sendo muito decisiva. Para fechar, gente, vamos falar de KTO. A gente vai ter agora, já a partir dessa semana, jogos importantes pelos campeonatos europeus e também pelos campeonatos Brasil afora. Mas eu quero chamar vocês para jogarem pela Champions League, tá? A gente vai ter nessa terça-feira Liverpool e Ajax. O Liverpool está pagando 1,64, empate 4,75 e o Ajax também 4,75. Eu vou de Liverpool. Joga na KTO, te registra, coloca o cupom ADUPLA que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito. Fechado? Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!